dois votos sobre a situação na Catalunha. Um apresentado pelo PS, o voto 405/13, preocupação pela evolução da situação política na Catalunha, e o apresentado pelo Bloco de Esquerda e PAN, de condenação pela violência e repressão policiais na Catalunha. Foram pedidos 2 minutos para cada grupo parlamentar e assim se fará. Tem, pois, a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as cenas a que assistimos no domingo passado creio que não deixam ninguém indiferente. População pacífica que saiu de casa com a vontade de exercer o mais nobre ato da democracia, que é o ato do voto, a ser parada por forças policiais com uma demonstração clara de violência que teve como resultado, reconhecido, por exemplo, pela Amnistia Internacional, de 893 feridos e de um morto. Não estamos a falar no nosso voto de autodeterminação, apesar de não esquecermos que a nossa Constituição da República Portuguesa reconhece o direito dos povos à sua autodeterminação. No voto que apresentamos também não estamos a falar de independência, apesar de termos bem presente na memória a luta dos povos pela independência como aquela que uniu o nosso país, a luta pela independência de Timor-Leste. Estamos a falar do mais puro ato da democracia e sobre a violência que as forças policiais exerceram sobre populações pacíficas que apenas queriam exercer o seu direito ao voto. E aqui, na Casa da Democracia Portuguesa, o que se pergunta aos democratas e às democratas é se calam perante o abuso policial por quem apenas queria exercer o seu voto ou se levantam em solidariedade para o ato mais nobre da democracia, que é o chamar a população a escolher o seu destino. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Acho que toda a gente considerará que nós vivemos um momento, a Espanha vive um momento de crise grave e que não deve ser subestimado. Para isso, recomendaria imediatamente a este Parlamento que a nossa abordagem aqui fosse sensata e equilibrada. Para haver esse equilíbrio, temos de ter em consideração duas preocupações. A primeira é que a Espanha não é, para nós portugueses, um país como qualquer outro. Não me refiro apenas à excelência das relações diplomáticas, à profundidade das relações que se estabeleceram entre os dois povos, a todos os níveis, sobretudo na era democrática. Refiro-me ao facto de a Espanha ser um Estado de direito democrático, construído em paralelo histórico connosco e com base num longo, complexo, laborioso e delicado processo de negociação em torno da questão das autonomias. Ora, se a Espanha é reconhecida pelo Estado português como um Estado de direito democrático, quando há uma ruptura unilateral da ordem da legalidade, isso significa que é a própria ordem da democracia, que é a ordem democrática que é posta em causa. A partir desse momento, o Estado não tem a possibilidade de repor a ordem da legalidade, tem a obrigação de a repor. Essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação diz respeito, evidentemente, à escalada da tensão entre as partes em conflito e ao eventual abuso, isso é sempre um objeto de preocupação, ao eventual abuso da força policial, mas também do ambiente de intimidação e de conflito crescente entre os catalães que desejam a independência e aqueles que não desejam a independência. Portanto, esta segunda preocupação faz-nos redobrar o apelo a que haja um diálogo, uma solução negocial satisfatória. Mas nós não podemos abordar este problema de uma forma equilibrada e sensata, sem conjugar as duas preocupações. Isso é uma visão unilateral do problema, insensata e injusta para a Espanha, para a Catalunha, mas também para os interesses portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Efetivamente, enquanto país vizinho, aliado e amigo do Reino de Espanha, a situação na Catalunha não passa despercebida este Parlamento e, obviamente, encaramo-la com preocupação. Mas, como acabou de ser dito, Sr. Deputado Miguel Morgado, com toda a pertinência, efetivamente,
A questão tem uma complexidade que não se compadece com juízos apressados e que não se compadece com um olhar que não acautele devidamente o facto de estarmos perante um Estado de Direito Democrático, cuja Constituição Democrática de 1978 foi objeto de um referendo, e um referendo que revelou um compromisso para fechar a porta do fascismo e abrir a porta da democracia e do respeito pelas autonomias, e que, por isso, nesse quadro, o respeito pela Constituição, o respeito pela legalidade, o respeito pelas instituições deve, acima de tudo, ser valorizado e colocado como peça-chave para a resolução do problema que hoje os catalães e os espanhóis vivem. Dito isto, obviamente também não nos podem passar despercebidas as preocupações que resultam daquilo que assistimos no passado domingo. Efetivamente, o grau, a desproporção da utilização da força não deve passar incólume, não deve deixar de merecer uma observação de preocupação por parte daqueles que não se revêem e que prefeririam um caminho distinto. Um caminho distinto de ambas as partes. Um caminho distinto que todas as instituições do Estado de Direito Democrático Espanhol, as instituições europeias, têm sublinhado como devendo ser aquela que deve ser procurada. Uma solução negociada, uma solução à base do diálogo, uma solução na base do respeito integral pela soberania do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso aliado, do país que se construiu simultaneamente enquanto democracia connosco e, por isso, deve usar os seus meios próprios para alcançar uma solução para o conflito que hoje vive. E, obviamente, soluções podem ser seguramente encontradas quando existe vontade política e modelos de organização territorial não são seguramente e não devem ser seguramente um obstáculo ao exercício de direitos fundamentais e temos fé e temos a crença de que os espanhóis serão capazes de encontrar esse mesmo caminho através do diálogo, através do respeito pela democracia e através da construção de uma solução que a todos nós nesta península que partilhamos e que queremos continuar a partilhar no mesmo contexto de paz e prosperidade se consiga alcançar e por isso mesmo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não deixa de sublinhar com o voto que apresenta a preocupação com a evolução da matéria, mas simultaneamente, e concluir, Sr. Presidente, mas simultaneamente também não deixa de transmitir a preocupação com aquilo a que assistimos e que gostaríamos de não ter visto, mas que seguramente não pode ser retirado do contexto em que teve lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, naturalmente os acontecimentos ocorridos na Catalunha nos últimos dias são um motivo de preocupação. Da parte do PCP queríamos deixar duas notas que nos parecem essenciais relativamente a este problema. Uma primeira para dizer que a questão nacional em Espanha não pode ser avaliada em função de desenvolvimentos e de acontecimentos mais recentes apenas, tem que ser encarada com a complexidade que a história e a realidade daquele país encerra, nomeadamente a história do século XX e os desenvolvimentos que ela foi conhecendo, particularmente a partir da década de 20 em diante. Por outro lado, deixar a ideia de que a resolução da questão nacional em Espanha, designadamente na Catalunha, tem necessariamente que ser encontrada no respeito pela vontade dos povos e no quadro de uma solução política e não no inaceitável e condenável recurso à coação e à repressão, como aconteceu nos últimos dias. Por isso, o PCP traduzirá na votação dos dois votos que são diferentes, traduzirá esta perspectiva também, obviamente, na apreciação que cada um dos votos nos merece. Muito obrigado. Penso que não há mais inscritos. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, dar nota e expressão, em primeiro lugar e sobretudo, de uma normal e lógica preocupação. Esta questão não se passa nos confins perdidos de uma realidade distante, passa-se num país que é o nosso vizinho, que é o nosso maior vizinho, com quem tivemos ao longo da nossa história e durante séculos uma relação tensa e por vezes conflitual, mas com quem temos uma relação de cordialidade, de parceria no quadro da Península Ibérica, no quadro das instituições europeias, já há muitos anos e designadamente desde que a democracia se consolidou em ambos os países. A relação entre Portugal e Espanha não é, por isso, indiferente à forma como olhamos para esta matéria. E não só não é indiferente, como nós temos que olhar para ela como uma relação entre dois Estados soberanos. Convém até dizer, para aqueles que puxam Portugal à colação, para eventuais comparações com a realidade interna de Espanha ou até com a Catalunha, convém lembrar, e convém dizer a quem não esteja recordado, que nós, Portugal, somos um Estado soberano muito anterior, uns séculos anterior à existência da própria Espanha. E que, por isso, a nossa forma de olhar para estas questões e para estas matérias é de Estado para Estado, no respeito da soberania de cada um e não pode ser
de outra forma. Ou seja, nós podemos, obviamente, ter opinião, mas não creio que faça sentido querermos substituir-nos ou até governar a casa do nosso vizinho, por assim dizer. Esse tipo de comparações são abusivas, como é inclusivamente abusiva, eu compreendo que possa ser útil, mas abusiva uma comparação entre uma democracia consolidada, como é o Estado espanhol, ou a Indonésia, por exemplo, na altura da ocupação de Timor. São realidades diferentes, são Estados diferentes e nós temos que respeitar a democracia. Dito isto, não se pode também, Sr. Deputado, passar a vida a invocar a Constituição, como os senhores fizeram, quase que querendo que ela literalmente fosse sempre cumprida, e depois dizer a Constituição aqui tem que ser cumprida, mas a Constituição dos outros países é indiferente, se nós não gostarmos, eles que não a cumpram. Não pode ser, senhores deputados. Agora, dito isto, concluo, Sr. Presidente, com uma nota que é muito importante, se me permitir, Sr. Presidente, só para dizer o seguinte. Dito isto, a situação de violência é inaceitável. O excesso de violência e até o excesso de violência policial a que assistimos é, obviamente, fator de preocupação. E esta preocupação nós acompanhamos. Não acompanhamos quem se queira substituir às entidades espanholas, acompanhamos quem, com razoabilidade, queira, obviamente, desejar o diálogo, esperar o diálogo, porque com diálogo haverá uma boa solução para a Catalunha, para a Espanha e para a Europa, com violência não haverá nenhuma boa solução. Agora sim, podemos passar às votações. Começamos pelo voto 405/13, apresentado pelo PS. Preocupação pela evolução da situação política na Catalunha. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? Muito bem. O voto foi aprovado, tendo, embora a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PAN, teve votos a favor do PST, do PS e do CDS. Passamos ao voto 406/13, apresentado pelo Bloco de Esquerda e PAN, de condenação pela violência e repressão policiais na Catalunha. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? Os deputados do PS que votam a favor, peço para se manterem de pé e só se sentarem quando forem ditos os respectivos nomes. Portanto, o voto foi rejeitado, tendo votos contra do PSD, do CDS e 3 deputados do PS, que eu já direi quem são os que votam contra. Depois a favor do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PAN e 8 deputados do PS, que são os seguintes. Helena Roseta, Paulo Trigo Pereira, Carla Sousa, Isabel Moreira, Tiago Barbosa Ribeiro, Hugo Carvalho, Pedro Bacelar Vasconcelos, Luís Graça e André Pinotes Batista. E ainda 2 deputados do PSD, Rubina Berardo e Ulides Pereira. E votos contra do PSD, do CDS e 4 deputados do PS, que eu peço para se levantarem novamente, não identificamos. Fernando Rocha Andrade, Nuno Sá, Luís Vilhena, e valha-me Deus, diz aqui a senhora. Luís Testa. E Idália Serrão. Então passa a 5, sim, senhor. Faz favor de se sentarem. Foi, pois, rejeitado com esta votação, que eu vou até repetir: votos contra do PSD, do CDS e de 5 deputados do PS, votos a favor do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PAN e 9 deputados do PS e 2 do PSD e a abstenção do PS.